crônica de Davi, que está a pelo menos alguns anos de distância da sua história. Sabe o que significa? A mãe abria os textos sagrados e dizia para ele: ô Josias, o Davi, ele derrubou gigante, o Davi, ele rasgou leão, o Davi, ele sentou a boca de urso no chão. Só que teve um dia que o Davi não vigiou. Se você não vigiar, as coisas podem acontecer do mesmo jeito contigo. Porém, o Davi viveu nesse tempo, ele oscilou igual a gente pode oscilar, mas Deus olhou para o Davi e disse assim: você é segundo o meu coração. Então segue os exemplos dele, porque se você olha para dentro da sua casa e para a sua história em relação ao seu avô e seu pai, você tem exemplos para não seguir a Deus. Mas só que Josias, entenda uma coisa: se você decidir seguir os exemplos de alguém que glorificava a Deus, se prepara. Você não está vendo no aqui e no agora, mas Deus está abrindo um caminho diante de você que você não é capaz de enxergar, e Deus está dizendo para você: Josias, você será diferente, porque você decidiu glorificar o nome do Senhor. A história vai dizer que Josias reintroduz a adoração. A Bíblia vai dizer que Josias quebra todo marco de idolatria. Tem algo extraordinário. Depois que Josias já está quebrando marcos de idolatria, ele dá uma ordem para os sacerdotes: vocês precisam voltar lá no templo, abrir as portas, reparar o templo, porque as portas estão fechadas. O texto vai dizer que fazia pelo menos mais de 65 anos que os sacerdotes deixaram a função que lhes cabia. Mas a Bíblia diz que tem sacerdote diante de uma geração que estava completamente insensível. Ainda tinha sacerdote que ouvia as direções de um rei que estava guiado pelo Senhor. A Bíblia diz que entrando, você conhece a história, acharam o livro de Deus. Quando acharam o livro de Deus, levaram para Josias, fizeram a leitura do livro, e imediatamente Josias, depois de ouvir o livro, ele deu uma ordem: vai lá na profetisa, vai lá na ulta, porque ela não se corrompeu. Em tempo que tem profeta perdendo a cabeça, a ulta está diante de Deus, ela não se dobrou. Vai lá ver o que Deus tem para nós. A história vai dizer que Josias restaurou o templo, restaurou a adoração, devolveu ao sacerdote as funções, quebrou completamente o culto da idolatria. Aí abriu as portas do templo e trouxe os levitas. O povo começou a adorar a Deus de novo, o povo começou a glorificar a Deus de novo. A Bíblia diz que a glória de Deus invadiu o templo, porque quando o livro é aberto, quando a adoração é para Ele, a glória de Deus, Ele encontra liberdade. Nessa noite tem livro aberto, tem adoração. A glória de Deus, ela quer invadir o templo, ela quer invadir o templo. O último marco histórico da vida de Josias. É maravilhoso, Jesus. Isso aqui para mim, quando eu li, isso aqui estremeceu a minha alma. Faziam pelo menos 200 anos que a festa da Páscoa não era celebrada. O Josias, depois que ele teve contato com o livro de Deus aberto, depois que a adoração foi devolvida, a primeira coisa que ele quis fazer, e o texto vai dizer que ele financiou do próprio bolso, para todo o povo, ele disse: devolve a festa do Cordeiro. Eu estou dizendo que depois que ele encontrou o livro, ele quis celebrar a vida do Cordeiro.
Quem gosta de Bíblia já pegou, né? Porque é impossível, irmão, abrir o livro e não se deparar com a glória do Cordeiro. Porque a Bíblia exala Cristo, a Bíblia reflete Cristo, a festa da vida. Legal, não é? A gente já apresentou um culto aqui, já deu vontade até de fechar a Bíblia e ir embora. Só que o texto sagrado vai dizer que depois do período posterior a este reinado, que nos fez sentir a presença de Deus, 40 anos, uma geração inteira virou as costas para Deus de novo. E nesse inteirinho histórico, nesse processo histórico, a Bíblia vai dizer que Deus levantou profetas, entre eles renomadíssimos profetas, Abacuque e Jeremias, dizendo diariamente: volta para Deus, cuidado com o pecado da idolatria. Deus vai levantar os babilônicos como vara de correção. Mas a Bíblia Sagrada diz que o povo decidiu andar nos caminhos dos seus próprios corações, virando as costas a toda a orientação profética. Aí o versículo de número 1 que eu estou correndo, inicia do capítulo 1 do profeta Daniel, que Deus veio ajudar e permitiu que Judá fosse levado cativo para a Babilônia. Cadê aquele movimento todo de glória a Deus agora? Porque esse povo decidiu virar as costas para Deus. E nós temos dificuldade de entender um Deus que entrega na mão do adversário algumas vezes. Nós temos dificuldade de lidar com um Deus que leva para o cativeiro. Mas Ele só levou para o cativeiro porque faz 40 anos que Ele está dizendo: volta para mim. Irmão, porque Deus não faz nada com você como se você fosse uma marionete. Primeiramente, e de forma muito antecipada, Ele levanta seus profetas. Nada, ninguém está vendo, e Deus está dizendo: o cativeiro está vindo aí. É espiritual, é diferente, Ele consegue dar glória. E eu vim aqui nessa noite: me ame se quiser, e feche a cara se quiser também. Mas Deus está dizendo para alguém: o cativeiro está vindo, mas dá para quebrar o ciclo do pecado. Tem uma palavra de Deus queimando na minha cabeça nessa noite. Tem uma palavra de Deus queimando no meu coração. O Espírito de Deus está exalando aqui nessa noite. E Ele está dizendo para alguém: não paga para ver. Não desce a esse extremo. Quebra esse ciclo. Volta para a minha presença. Porque eu estou preservando a minha igreja para esse tempo. O Espírito de Deus está dizendo para alguém: ou você quebra esse ciclo vai te quebrar. Ou você para de se envolver, esse envolvimento
Jovem, vai valer a pena se preservar. Jovem, vai valer a pena não estar naquele grupo. E se você está, o celular vai queimar, Deus vai te tirar, porque Ele prefere ter você diante da presença dEle do que envolvido com a Babilônia. Deus está quebrando relacionamento com a Babilônia. Deus está quebrando relacionamento com a Babilônia. O grito do Espírito Santo é pureza. É pureza na orquestra, é pureza na juventude, é pureza no altar, pastor. Me permita dizer, é pureza no círculo de oração, é pureza na igreja, pureza, 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 é pureza, pureza. Glória a Deus. Eu não estou preocupado com nota de culto, não, irmão. Não vim aqui para receber nota, não. Eu não vim aqui para receber agenda nem seguidor. Eu vim aqui pregar o que o Espírito Santo está mandando. É tempo de pureza, é tempo de santidade, é tempo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós lemos o versículo de número 2, e este versículo começa dizendo: e o Senhor entregou. Irmão, isso aqui é até difícil de degustar. Só que é até difícil de aceitar, desce amargo, mas é o que tem para hoje. Desce queimando, mas é a palavra de Deus do mesmo jeito. Porque para Deus se entregar nas mãos dos babilônicos, Ele só entregou porque faz pelo menos 40, sem dizer os outros anos históricos, que uma geração inteira decidiu virar as costas para Deus. A Bíblia Sagrada diz que é nesse inteirinho todo que a primeira leva, contendo os amigos de Daniel e Daniel, eles são levados para a Babilônia. E eles não foram levados para a Babilônia somente para ser escravos e oprimidos, não. Oportunidade acadêmica, a melhor faculdade daquele tempo, um tipo de PUC daquele momento histórico. A Bíblia Sagrada diz que eles são levados por uma proposta do rei. Pega os nobres, os príncipes,